esse povinho chamado crente. Vamos repetir o tema? Esse povinho chamado crente. É interessante que as pessoas entendem as coisas das mais diversas maneiras, né? Alguém mandou para mim um recado quando viu o tema da mensagem. Pastor, esse povinho é complicado. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Já acharam que eu estava entrando nessa linha de pensamento. Esse povinho crente é difícil, né, pastor? Esse povinho crente é complicado. É complicado, mas não é nessa linha de pensamento que eu quero entrar, não. Minha linha de pensamento é outra. E eu quero convidar você a abrir em Atos 22. Atos 22, nós vamos ler do 22 ao 29. Atos 22, do 22 ao 29. Pena que muitos jovens não estão aqui. Mas eu quero pedir a Kelma, quero pedir a Jéder, líderes da juventude, e aos demais jovens que estão aqui, para que os jovens depois ouçam essa palavra, assistam essa mensagem. Atos 22, do 22 ao 29. Você que está em casa, pode acompanhar conosco aí pelo telão, ou abrindo a sua Bíblia. Muito bem. A multidão ouvia Paulo, até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante: que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Amém, igreja? Pode pegar na Lu, Nilton, pode pegar na Lu. Tenha medo não, tenha vergonha não. Eu acho que Deus está me treinando com Laurinha. É Augusto de um lado, é Ana Lu do outro. Pode pegar, pode vir aqui em cima. Porque ela quer o colo da mamãe, mas a mamãe não vai poder dar colo para ela agora. A mamãe está trabalhando, né, Ana Lu? Olha a inocência, irmãos. Passeando como se estivesse num jardim florido, correndo como se estivesse num parque de diversões. É Deus já me treinando para poder lidar com Laurinha. Está escutando, né, Débora? Você que está em casa agora. Muito bem. Deus muda o coração de um homem, irmãos. Quem te viu e quem te vê. Pastor Júlio era brabo. Não podia nada sair da normalidade. Deus muda, Deus quebranta, meus irmãos. Creia no poder da conversão de um homem. Creia, nunca deixe de crer nisso. Viu, pastor Jamildo? Nunca deixe de crer nisso. Ok, vamos lá. Nesses últimos anos, graças a essa guerra político-ideológica que tem sido travada no Brasil, com muitos grupos evangélicos assumindo posições um tanto extremistas, convencionou-se pela mídia, essa mídia corrompida, essa mídia corrupta nacional, convencionou-se pela mídia chamar o povo crente de massa de manobra, gado, gente que não pensa, que é manipulada, pessoas burras e sem discernimento. Ou seja, nos dias presentes, a Igreja de Cristo, ela é vista como um povinho inculto, ignorante, um povo explorado por líderes evangélicos mal intencionados,
e interesseiros, com o fim de ganharem favores políticos graças à votação teleguiada dos seus fiéis. Ora, o interessante é que esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia, não é uma coisa nova, não é algo que surgiu nessa última década, mas vem desde o início da história do cristianismo. Havia uma estranha opinião antiga que alguns pagãos mantinham, dizendo que os cristãos adoravam um Deus asno, um Deus jumento. Eu já falei sobre isso aqui. Há algumas gravuras, algumas inscrições históricas conservadas em Roma, onde se tem uma cruz, e na cruz, uma pessoa, do pescoço para baixo, corpo de homem, mas com cabeça de jumento, com cabeça de asno, figurando ali que o Deus adorado pelos cristãos, no caso Jesus Cristo, não passava de um ser idiota, um jumento, um asno, algo que era sinônimo de falta de conhecimento e de cultura. As pessoas cultas, elas atacavam o cristianismo, dizendo que a religião cristã era uma religião de bárbaros, e que somente as pessoas mais desqualificadas socialmente no velho Império Romano é que podiam dar crédito às tolices pregadas pelos cristãos, como mulheres, escravos e meninos, crianças. Isso nos mostra que sempre houve um certo preconceito social e intelectual contra a igreja de Jesus. Eu vou dizer uma coisa aqui, perdoem minha falta de modéstia, mas eu preciso dizer, não encarem isso como uma atitude arrogante, presunçosa minha, mas eu preciso dizer porque se encaixa no tema geral que eu estou propondo, e eu quero que vocês compreendam onde eu vou chegar. Lembro-me que nas 2 vezes em que eu passei pela UNEB, a Universidade Estadual da Bahia, Campus 10, aqui em Teixeira, e também no campus lá de Santo Antônio de Jesus, próximo a Salvador, a princípio, os professores, e aqui está a minha professora Kênia, minha ex-professora Kênia, que não me deixa mentir, a princípio, os professores vinham com um discurso discriminatório contra os evangélicos nesse sentido, tentando por meio das suas falas, das suas aulas, mostrar que eles não tinham conhecimento de causa, desqualificá-los como pessoas que criam naquilo que eles acreditavam. Mas quando descobriram por 2 vezes em que lá eu estive, que eu tinha passado em primeiro lugar geral nos vestibulares que fiz, e que este mesmo pastor Júlio César, me perdoe aqui a falta de modéstia, tá? Mas eu vou falar daquilo que é verdade, e minha professora está aqui para me desmentir se eu estiver pecando. Quando viam que o pastor Júlio era um dos melhores alunos da classe, e que ele levantava as discussões mais críticas, eles tinham que se calar, ficar quietos, e não se ouvia mais nenhuma palavra contrária aos evangélicos. Por quê? Porque era mostrado naquele momento que esse povinho chamado evangélico, esse povinho chamado crente, não é ignorante ou inculto, como muita gente boa pensa aí fora. De certa maneira, no texto que lemos desde a última quarta-feira, culminando na leitura de hoje, nós temos esta situação experimentada por Paulo. Só para a gente poder recapitular o que a gente viu na quarta. Quem estava aqui na quarta? Levanta a mão aí, por favor. Quem estava aqui na quarta? A gente viu que Paulo foi reconhecido no templo como um homem que era chamado de agitador da religião judaica.
e disseram que Paulo tinha introduzido um pagão dentro do templo que era sagrado, permitida a entrada somente para judeus. E Paulo havia feito um voto para mostrar para os judeus que ele estava ali, sendo fiel cumpridor da lei, mas não quiseram nem saber disso. Uma multidão caiu de pau em cima de Paulo. Paulo quase foi linchado e é salvo pelo comandante da guarnição romana de Jerusalém, Cláudio Lísias. E Cláudio Lísias vem, tira Paulo do meio da multidão, coloca Paulo no cavalo, porque o povo queria matar Paulo a todo custo. E quando ele já se prepara para levar Paulo embora, Paulo pede a palavra, e Paulo fala em que língua? Quem é que lembra aqui? Qual a língua que Paulo fala? Que o comandante ficou assim, uai, você fala isso? Quem lembra? A língua que era falada no Império Romano. Não era o latim, o idioma, era o outro. Qual era o idioma? Grego. Quando Paulo fala em grego, ele, ué, você fala grego? Aí depois vai, Paulo fala o quê? Em aramaico. A língua dos judeus da sua época. Isso aí já deixou o comandante um pouco cabreiro. Uai, esse cara, ele não é tão inculto quanto parece, ele não é assim tão selvagem, ele não é um louco, ele não é um desmiolado, ele não é um fanático religioso qualquer. E agora, por causa da fúria da multidão, que continuava a pedir o sangue de Paulo a todo custo, o comandante, vendo que era Paulo que tinha criado aquele problema, e sem entender o que havia acontecido, para aquela multidão ficar enfurecida contra ele, o comandante pede primeiro que Paulo seja açoitado, e depois ele pudesse passar por um interrogatório. E enquanto Paulo estava sendo amarrado para receber as chibatadas nas costas, ele perguntou assim: ei, vem cá, vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha passado por um julgamento? O comandante ficou assustado, olhou para aquele cara esfarrapado, ensanguentado, sujo, careca, pelo voto que havia feito, e falou: esse judeuzinho é cidadão romano? Como é que pode isso? O meu título eu comprei por muito dinheiro, saiu-me muito caro, eu tive que trabalhar muito para conseguir a minha cidadania romana. E você, um cara que aparenta não ter onde cair morto, pregando uma religião aí que gerou esse alvoroço, essa confusão, essa religião de fanáticos, você vem me dizer que é cidadão romano? Aí o que Paulo responde para ele? A sua cidadania você comprou, mas a minha eu a tenho desde o nascimento. Eu sou cidadão de Tarso da Cilícia, uma das cidades mais importantes e cultas e desenvolvidas do velho Império Romano. E graças a essa palavra, escute, todo o destino de Paulo foi mudado, pois um cidadão romano legítimo não poderia ser castigado sem que antes fosse julgado. Queridos irmãos e irmãs, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Eu não quero que você perca o fio da meada. Compete a mim e a você mudarmos a falsa impressão que o mundo tem acerca da igreja de Jesus. Os olhares que se voltam contra o povo que é chamado de Deus hoje são, em geral, olhares desconfiados, olhares atravessados, enviesados. As pessoas, por causa de alguns maus exemplos por aí, julgam-nos como aqueles que atualmente defendem que a terra é plana e não redonda. Olha que ponto nós chegamos. Eu estava lendo um artigo, uma matéria, onde professores da escola bíblica dominical
tem ensinado que a terra é plana, não é redonda, dizendo que esta é uma verdade inquestionável e bíblica. O mundo nos julga como aqueles que são contra os direitos civis das minorias, que obedecem cegamente às autoridades religiosas fraudulentas e enganosas. O mundo pensa que nós cremos que o homem sequer foi à lua. Tem gente que questiona isso. Isso é mentira, é montagem da TV norte-americana. Mas o homem foi à lua cerca de 5 vezes ou 6 vezes, se eu não estou equivocado já. E as pessoas dizem que os crentes são aqueles que descreem dessa realidade. Eles nos olham como pessoas que somente se preocupam com as questões celestiais e que não estão nem aí para as mazelas sociais do seu tempo. Não! Essa falsa ideia a nosso respeito precisa ser mudada. Temos que deixar boquiabertos os cidadãos romanos desse mundo, ao mostrarmos para eles que nós temos conteúdo, substância, e não somos o povinho miche pequeno que eles pensam que somos, irmãos. Amém? Está entendendo isso que eu estou falando aqui? Essa pandemia, eu já disse aqui, ela foi muito produtiva para Lu. Lu, em parceria com a minha irmã, produziu uns 5 artigos científicos que foram já publicados em revistas pedagógicas de circulação nacional. E um desses artigos foi apresentado aqui na UFSB, num seminário da UFSB, uma das universidades mais ateias e anticristãs da nossa região. Eu sei que aqui nós temos vários alunos da UFSB, mas não dá para rotular de outra forma. Quando o Lu foi apresentar o artigo científico pedagógico, em parceria com a minha irmã Naquel, sabe quais eram os temas dos trabalhos que antecederam o trabalho de Lu? Temas de trabalhos ditos científicos. Eu vou te dar só 2 aqui. Xangô e a sua influência na educação infantil. Os orixás e a sua importância na valorização da figura feminina. Você pegou o que eu disse agora? Você entendeu? Praticamente 95% dos trabalhos apresentados como científicos nesse congresso universitário exaltavam a cultura afro, sem problema nenhum. Existem aspectos da cultura afro que têm que ser exaltados, sim. Por exemplo, nós supervalorizamos a cultura nórdica, a mitologia nórdica. Todo mundo gosta de ver os filmes da Marvel, com Thor, o deus do trovão, Odin, o pai de Thor, mas todos eles eram deuses pagãos, nórdicos, dos povos escandinavos, deuses para os quais se ofereciam até sacrifícios humanos. Só que hoje, a força da cultura branca é tão intensa que esses deuses foram transformados em heróis. E os deuses negros foram demonizados. Essa é uma verdade, a gente tem que parar e pensar um pouquinho mais profundo. É uma questão que vai além do que eu estou falando aqui. Mas observe bem, a gente percebia claramente que aqueles temas que eram propostos naquele seminário sobre educação eram uma espécie de ataque à cultura cristã evangélica, ou à cultura cristã tradicional, seja ela católica também. O que Lu fez? Debaixo de muita oração, porque tem que orar, meu irmão, tem que orar. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. A nossa luta é espiritual,
no campo da educação secular, a nossa luta ela é sobretudo espiritual. Não é uma luta apenas de ideias, não é uma luta apenas do intelecto, é uma luta de ordem espiritual, mas também do intelecto, que isso seja dito para vocês. Então, debaixo de muita oração e estudo, conhecimento de causa, Lu apresentou o seu trabalho na UFSB, exaltou a Jesus em sua apresentação e no final foi aplaudida pela banca de professores e alunos que lá estavam participando daquele trabalho. Tem que ser assim, irmãos, para a glória de Deus. A gente não tem que ter medo. Existe um lugar na sociedade do qual não podemos abrir mão. Um vácuo a ser preenchido por aqueles que se dizem cristãos. Uma contribuição a ser dada, a fim de que se mude a opinião desrespeitosa e enganosa que as pessoas nutrem a nosso respeito. Aqui eu tenho pessoas com os talentos mais variados. Aqui eu tenho Kênia, professora da UNEB. Aqui eu tenho os queridos Sandro e Jaquiane, advogados de renome na cidade. Aqui eu tenho o pastor Jamildo, pessoa respeitadíssima pelos militares da cidade. O que a gente tem que fazer com a nossa influência? Não é usá-la apenas para ganhar o nosso dinheiro, não é usá-la apenas para ganhar o nosso ganha-pão, é usá-la para que o reino de Deus possa ter lugar em corações tomados pelo pecado. Gente que normalmente não teria acesso ao Evangelho, porque não quer vir a uma igreja, mas é a partir de pessoas que são levantadas por Deus para brilharem como faróis intensos na sociedade, que esse povo ateu, materialista e cético vai chegar ao conhecimento da verdade, irmãos. Não tem outro meio, não tem outro jeito. Por exemplo, olha a importância da história do cristianismo para esse mundo atual. Olha como é que esse povinho chamado evangélico tem que ser mais respeitado. Por exemplo, quem foram os fundadores da chamada ciência moderna? Cristãos. Como Francis Bacon, o pai da ciência moderna. Quem foram os grandes defensores da causa abolicionista que pôs fim à escravidão? Cristãos, como John Newton, o grande pregador inglês. Onde surgiram os locais de tratamento para os alcoólatras, conhecidos como alcoólicos anônimos, e daí se derivou para os narcóticos anônimos, para aqueles que são compulsivos por sexo anônimos. Onde surgiu isso? Não foi no órgão governamental, não. Não foi numa ONG secular, não. Foi nos porões de uma igreja presbiteriana que surgiram esses movimentos, que têm levado libertação ainda hoje a tanta gente boa. E os grandes defensores dos direitos civis, que mudaram a história da luta pelo bem da humanidade, por aqueles que fazem parte dos grupos minoritários. Homens como Martin Luther King, Pastor Batista, marcaram época nos Estados Unidos da América. E a luta pelos direitos civis na América do Norte se divide em antes de Martin Luther King e depois de Martin Luther King. Nós temos um legado de contribuições sociais e intelectuais. Nós temos uma herança de bênção para esse mundo que tanto nos despreza e não podemos parar. E aqui eu estou caminhando já para o final. A igreja de Jesus, olha aqui para mim, você que está em casa, por favor. Ela precisa continuar produzindo grandes ativistas sociais, que não olhem para a causa ambiental
como se a natureza fosse um Deus em si mesma. Não! Mas olhem para a causa ambiental, sabendo que existe um Deus que é criador de todas as coisas e que nos determinou a mordomia para cuidarmos da sua criação. E nós fazemos o que fazemos porque temos um Deus que é racional e que também é amor, que nos mandou cuidar de todas as coisas por Ele criadas. A natureza não é um Deus em si mesma, a natureza é obra de Deus, e nós somos cuidadores dessa obra. Precisamos de um povo que se levante para repensar o padrão que prevalece nesse mundo corrompido. Precisamos de grandes debatedores de polêmicas nas redes sociais, nos programas de TV, irmãos. Gente que discuta embasado na palavra e cientificamente. Gente que tenha conteúdo para que o povo olhe e diga assim: realmente, essa figura sabe do que está falando. Ele não é um tolo, ele não é um bobão, ele tem bagagem para falar o que ele está falando. Ele não é um fanático religioso, mas ele tem coerência, ele tem padrão, ele realmente crê no que ele diz e ele tem argumentos concatenados, organizados para comprovar o que ele diz. Oh, irmãos, observem como estamos mal representados publicamente. Quem são os representantes do povo evangélico hoje? Homens como Silas Malafaia, Marcos Feliciano, gente que já está queimada, gente que não tem autoridade moral nem espiritual para falar em nome dos evangélicos no Brasil. E aqui eu quero falar para os jovens que estão aqui, jovens que estão em casa, jovens que estão nos assistindo. Jovens, façam a sua parte. Sejam o melhor que vocês puderem ser na sua área de conhecimento. Sejam um exemplo de ética e integridade para que ninguém tenha o que falar mal de você. Seja um grande benfeitor social, engajado nas questões relevantes desse tempo presente. Eu estava conversando com um jovem universitário aqui da igreja, e ele estava me colocando as questões que um professor levantava contra a Bíblia, contra a igreja e contra os pastores. E eu falei assim para ele: e você disse o quê? Na hora que esse professor começou a levantar esse monte de impropérios. Eu fiquei calado, pastor, porque eu não quero perder ponto. Mas é por aí. A gente não se defende. A gente não defende a causa do evangelho. A gente não se apropria de conhecimento para refutar os falsos argumentos ateus. A gente aceita tudo. É normal. É normal que falem mal do evangelho. Não! Para um filho de Deus não é normal ouvir que falem mal do evangelho. Para um filho de Deus não é normal ouvir que falem mal de sua crença e de sua fé. Não é normal. Olha aqui para mim, você que está em casa. Você que está aqui, meu irmão. Mais do que um cidadão romano, como Paulo o era, você é, antes de tudo, um cidadão da pátria celestial. E é isso o que faz toda a diferença. Porque vocês, irmãos e irmãs, vocês não são parte de um povinho misto e desprezível, não. Vocês fazem parte integrante do povo mais maravilhoso e especial da face da terra, a Igreja de Jesus, o
povo de Deus, a família de Cristo. Como eu creio, irmãos, no poder da palavra. Alguém esses dias falou: pastor, essa questão do púlpito hoje não tem quase influenciado ninguém, o povo não está procurando palavras, o povo está procurando ações. É verdade. O povo precisa ver a igreja agir, o povo precisa ver a igreja praticar aquilo que ela crê, mas eu continuo crendo no poder supremo da palavra. Eu não abro mão do poder de influência que a palavra de Deus exerce sobre os corações. No dia que eu descrer desse poder, eu então abandonarei o meu ministério e viverei de modo secular, de modo odierno, de modo comum. E esses dias, eu estava conversando com uma jovem e brilhante advogada, uma menina que tem um caminho grandioso pela frente. E ela me deu, para a glória de Deus, um testemunho. Ela falou assim: pastor, sabe por que hoje eu estou defendendo essa causa? Sabe por que hoje eu estou traçando esse futuro para mim, que eu sei que vai ser um futuro de bênção? Por causa de uma palavra que eu ouvi da sua boca um dia. Aí eu falei: como assim? Aí ela respondeu: no momento que o Senhor me chamou para orar diante da igreja, em gratidão a Deus por eu ter conseguido passar no exame da ordem, o Senhor falou assim: que essa jovem abrace a causa de Cristo para defender quem de fato precisa ser defendido. E naquele momento, pastor, meu coração foi abrasado, meu coração foi incendiado, e eu entendi que aquela bênção que eu tinha recebido não era para eu ganhar dinheiro, não, apenas não, era para eu abençoar pessoas. O poder de uma palavra de Deus, irmãos. O poder de uma palavra de Deus. Então meu desafio para você, hoje, agora, nesse momento, é que você se aproprie dessa palavra, que você tome posse dela, que você permita que ela gere fruto para a eternidade, para que vidas sejam abençoadas a partir da sua postura como um cristão que não é parte de um povinho miserável e pequeno, mas parte de um povo maravilhosamente abençoado por Deus. Amém, queridos, queridas? Amém, meu irmão? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé?